Então vamos. A palavra de Deus hoje se encontra em Êxodo, saída, libertação. A palavra de Deus se encontra em Êxodo, capítulo 2. Eu vou ler um versículo e eu quero me basear nele para trazer uma palavra de Deus para você, tá bom? Um versículo e eu vou me basear nele para trazer uma direção de Deus para você. Êxodo 2, versículo 12, diz assim: correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Espírito Santo, ministra o nosso coração, enche-nos com a tua presença e que nós possamos ser orientados, direcionados, conduzidos, corrigidos, segundo o plano que o Senhor tem para as nossas vidas, no nome de Jesus. Meu povo, essa palavra eu quero dar um nome para ela, quem você é quando ninguém está vendo. Essa semana uma palavra marcou muito meu coração, aonde Deus confrontou uma liderança, um pastor. Deus falou com ele de uma forma muito forte e aquilo eu fiquei reverberando aquela palavra. Às vezes você ouve uma ministração inteira, mas uma coisa mexe com você e aquilo fica sendo reverberado dentro de você e você vai trazendo essa consciência. Então a pergunta é, quem você é quando ninguém está vendo, tá? A nossa vida, queridos, ela é construída de plantio, colheita. Tudo que a gente semeia, a gente colhe, né? A nossa vida é um grande plantio, é uma grande colheita. Se você não está gostando da vida que você tem, você precisa parar, você precisa realinhar, reorganizar o seu nível de plantação. Se a colheita que você está tendo não está boa, não está suficiente, não está segundo aquilo que você gostaria, é porque de alguma maneira lá atrás você plantou de maneira errada. Ah, mas eu não sabia, não importa. O plantio e a colheita não está conectado com o que eu sei. Está conectado com uma lei de Deus que vai funcionar mesmo que eu não acredite, mesmo que eu não conheça, mesmo que eu não saiba, a lei de semeadura e colheita vai fazer parte da nossa vida. E a pergunta aqui hoje é muito forte, porque quem você é? Quem você de fato é quando ninguém está vendo? Porque quando ninguém está vendo, as pessoas fazem, falam, se portam, têm atitudes. Quando ninguém tá vendo. Quando ninguém tá vendo, você assiste, você vê coisas, você tem comportamentos, você se posiciona diante da vida. E aqui conta de Moisés. Aqui tá falando de Moisés. Moisés é alguém que Deus tem um projeto, que Deus tem um plano. Deus leva, inclusive, para que o plano se cumpra, Deus leva Moisés de uma forma assim estratégica para morar na casa do inimigo. Quem cria Moisés é o próprio inimigo. Ele é treinado, né, pelo próprio inimigo ali, porque Moisés ele é criado pela filha de Faraó e pelo próprio, né, Faraó. Então, Moisés ele habita no palácio. E em determinado momento, Moisés ele sente o chamado dele, que é um chamado de libertador. Moisés foi um dos maiores libertadores que viveu em toda a história, uma das maiores lideranças. O nível de liderança de Moisés é algo sobrenatural. Se você estudar a história de Moisés, você fica impactado. E às vezes eu brinquei com um aluno meu, às vezes as pessoas procuram tantas modelagens fora,
né? Enquanto a gente tem tanta modelagem bíblica assim, sobrenatural. Meu Deus, cada modelagem que a gente pode olhar e dizer assim, eu vou modelar isso, vou modelar aquilo, né? Da vida de Moisés, da vida de Paulo, da vida de Jesus, da vida de José e tantos outros que estão aqui na palavra de Deus. Claro que a nossa maior modelagem é o próprio Jesus. Mas Moisés, em determinado ponto, ele sente o chamado de libertador e ele vê um hebreu sendo maltratado por um egípcio. Ele vê um hebreu sendo maltratado por um egípcio e ele dá uma olhada. A palavra diz, isso aqui é muito interessante. A palavra de Deus diz assim, ó. Ele correu o olhar, ele fez assim, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu dar uma olhada. Não tem ninguém vendo. Ele correu o olhar por todos os lados e ele achou que não tinha ninguém vendo. Ele falou, não tem ninguém vendo. Então, ele matou o egípcio e enterrou na areia. Primeira pergunta é, quem você é quando ninguém está vendo? E o que você enterrou na areia que você fica o tempo inteiro pensando e reverberando que uma hora vai aparecer? Porque sempre tem alguém vendo, sempre tem alguma situação. Tem coisas que você faz escondido de pessoas, mas você não faz escondido de Deus. Quem você é quando ninguém está vendo? Essa pergunta ela é muito forte, sabe por quê? Porque quem nós somos quando ninguém está vendo fala do nosso caráter. Fala do nosso caráter. Fala de uma grande verdade ao nosso respeito. Porque quem eu sou quando ninguém está vendo, essa é a verdadeira eu. Essa é a verdade que muitas vezes eu escondo das pessoas, mas de fato eu não posso esconder de Deus. E eu preciso trabalhar com quem eu sou quando ninguém está vendo. E não quando as pessoas estão vendo. Tem pessoas, queridos, que elas são muito educadas, elas são muito polidas, elas são muito amáveis, elas são isso, elas são aquilo, na frente de outras pessoas. À frente de outras pessoas. Pessoas que elas querem impressionar. E nós deveríamos, de fato, observar, olhar, perceber quem eu sou quando ninguém está olhando. Quais são as minhas falas? Quais são as minhas atitudes? Qual é a minha postura? Qual é o meu posicionamento? Como que eu sou? Uma das coisas, queridos, que prova verdadeiramente o nosso coração é como nós somos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, no seio da nossa família. Sabe? Ontem eu vi um moço, ele fez a minha porta. Eu tinha um sonho de ter uma porta, porque eu já morei em um lugar que não tinha porta. E aí eu queria ter uma porta muito grande, muito linda, muito maravilhosa, e na minha região não tinha essa porta. E eu trouxe esse moço lá do Espírito Santo para fazer minha porta. E ontem eu vi uma pessoa muito famosa na internet, um influencer aí, dono de várias lojas de cosméticos. Esse moço estava lá na casa dele fazendo a porta desse influencer bem famoso. Aí eu falei com meu marido assim, Luciano, esse aqui é o rapazinho que fez a nossa porta e tal. Aí ele falou assim, é ele mesmo. E ali na hora eu comecei a pensar, eu falei com meu marido, eu falei assim, olha que coisa linda. Pensa, eles fizeram minha porta, ele é um casal, um casal lá de Vitória, cristãos, um povo simples, mas em um nível de serviço fora do comum. Fora do comum. Então eles, de alguma forma, eles prestaram serviço e tal.
E quando eles vieram, eu falei assim, Luciana, esse povo aí vai crescer, vai prosperar. Por quê? Porque eles estão fazendo o tempo inteiro, mesmo quando ninguém está vendo. Eles se empenham, eles se esforçam, eles estão dando passos, mesmo quando ninguém está vendo. E, queridos, tem coisas que a gente vai fazer em um lugar chamado secreto, que ninguém vai ver. Tem coisas, tem treinos que Deus vai nos treinar quando ninguém está vendo. Davi, ele era um adorador, sozinho, lá na pastagem, no meio das ovelhas. A palavra de Deus diz que Deus tirou Davi de trás do rebanho. Ele estava lá no meio do rebanho, só ele e as ovelhas, só que Davi era um adorador. Davi engrandecia o nome de Jesus. Davi era alguém que tinha suas guerras e ele estava sendo forjado e treinado quando ninguém estava vendo. Davi estava matando o urso, Davi estava matando o leão, Davi estava se posicionando diante da vida, Davi era um adorador. Quando ninguém viu Davi, mas o céu viu Davi. O céu viu Davi, quando o céu viu Davi, o céu disse assim para Samuel, Samuel, meu coração desagradou de Saul, Saul não é mais o rei, eu não considero mais, estou hoje destituindo Saul desse lugar. E eu encontrei um homem segundo o meu coração. Quem encontrou Davi, queridos? Foi o pai dele, foi a família dele, foi Samuel, Não, foi Deus. Então eu quero te dizer nessa manhã que o que você faz quando ninguém está vendo reverbera na eternidade. O que você faz quando ninguém está vendo forja e demonstra o seu caráter. Tanto forja quanto demonstra o seu caráter. Tem pessoas que dizem assim, ó, fulano é sem caráter. Não, ele tem um caráter ruim. Todo mundo tem caráter. Só que tem pessoas que têm um caráter ruim e tem pessoas que têm um bom caráter. E uma das maneiras de Deus provar o nosso coração e de Deus tratar o nosso coração é Deus nos observando quando ninguém está olhando. Porque a tendência das pessoas é manter uma performance quando tem plateia. A tendência da pessoa é manter uma máscara, um papel, quando as pessoas estão vendo, quando as pessoas estão olhando. Mas quando elas estão sozinhas, elas tiram aquela máscara, elas guardam ali na gaveta. E então, é essa pessoa que Deus está trabalhando. É essa pessoa que Deus está lidando. É essa pessoa que Deus está vendo. E é por isso que eu vim aqui nessa manhã para perguntar para você. Quem você é quando ninguém está vendo? Quais são os acessos que você faz quando ninguém está vendo? O que você assiste quando ninguém está vendo? Como é que você se comporta quando ninguém está vendo? Qual é o seu nível de busca quando ninguém está vendo? Esse pastor que eu falei que ele viveu o confronto, foi que Deus falou para ele assim, ô, fulano, você não adora para mim não, você adora para as pessoas. Deixa eu abrir para essa cachorra aqui, gente, em nome de Jesus, para ela ir embora. Vai, amiga. E aí ele falou assim, olha, a sua adoração não é para mim não. A sua adoração é para a igreja, é para as pessoas, é para a movimentação onde você está inserido. Tá? Então, ele falou assim, não, Deus, eu adoro pro Senhor.
A minha adoração é para ti, Jesus. Aí disse que Deus falou com ele contando, tá? Aí Deus falou com ele, não, meu filho, você não adora para mim não, sabe por quê? Porque lá no seu tempo de oração, você não faz essa performance que você faz dentro da igreja. Você não levanta a mão, você não se move como você se move lá, não. Então, na verdade, inconscientemente, a sua performance está sendo para pessoas e não para mim. A sua adoração é para impressionar pessoas e não para me adorar. E esse pastor, aquilo ali foi tão forte para ele que ele começou a fazer uma retrospectiva e fazer um entrar para dentro dele, fazer essa bota a Nina para fora que ela vem para cá e depois ela chama de novo. Ou deixa essa porta aberta. Essa abençoada. Ela já subiu de novo para poder entrar. Tá querendo. Tá com cão. O cão tá querendo aqui bagunçar minha palavra. Palavra de Deus sendo pregada. Tá vendo, gente? É assim. Ai, Jesus. Amém. Onde que eu tava? Então, esse pastor, ele foi extremamente confrontado, né? Ele foi confrontado, mexeu com ele. E ele começou a fazer uma autoanálise. Ele começou a se ver, se perceber. Sabe por quê? Olha só, queridos. Esse homem, ele deve ter quase 40 anos. Quase 40 anos na presença de Deus. Só que ele nunca tinha percebido que a performance dele, de fato, era para aquela plateia, que era para aquele público. Que quando ele chegava lá, ele adorava, ele levantava a mão, e ele joelhava no chão, e aquela coisa toda, e na verdade, aquilo era uma performance. E quando Deus confrontou ele fez uma autoavaliação. Ele olhou para dentro dele e ele percebeu que de fato ele não fazia aquilo quando ninguém estava vendo. Ei, vocês estão me ouvindo? Olha só. Ele percebeu que de fato ele não fazia aquilo quando ninguém estava vendo. Então tem muitas pessoas que não entenderam o lugar do secreto. Mas também não entenderam que Deus está forjando em nós caráter. Sabe por quê? Porque Moisés, ele olha, não tem ninguém vendo, ele mata um egípcio. Quantas vezes as pessoas olham e falam assim, não tem ninguém. Eu vou fazer o que eu quero. Deus está provando seu coração. Deus está forjando você. Eu lembro de uma conhecida minha, conhecida. Ela era de outra cidade, de outro estado. E aí, quando dava as férias de dezembro, ela vinha para Porto Seguro. E eu vendia roupa na época. Eu vendia roupa. E eu vendia todo tipo de roupa. Bermuda, short, vendia camiseta, vendia um monte de roupa, vestido. E nessas roupas veio um vestido de final de ano com um decote nas costas bem grande, aqueles decote bem gigantesco. E essa mulher lá na cidade dela, ela era cristã, daquelas que só veste com manga e só veste a saia depois do joelho, né?
Eu gosto demais, eu acho o máximo, né? E ela era desse nível que só pode usar assim. Não era opcional, só pode usar assim. Beleza. Aí ela chegou, aí fui mostrar as roupas pra ela e eu tô mostrando só esse tipo de roupa. Se eu sei que a pessoa usa aquilo ali, gente, e que ela tem que ela tem aquela roupagem, né, que ela é uma pessoa alinhada, eu não vou mostrar uma roupa decotada pra essa pessoa. Pra mim não faz sentido, né, pra mim, na minha cabeça. E tô mostrando, ela falou, e esse vestido aqui? Eu falei, não, esse vestido aqui não é seu estilo, não. Por isso que eu nem tirei ele do pacote. Ah, não, minha filha. Quando eu venho passear, quando eu venho pra cá, o meu estilo muda. Aqui não tem irmão pra encher meu saco. Aqui não tem pastor, não tem ninguém. E aí acho que meus filhos falam que eu não sei disfarçar. Meus filhos falam que eu não sei o meu semblante, queridos. Vocês viram aqui Nina entrando? Eu falei, não, tira, né? Eu não sei. Eu no dia que Deus estava dando disfarce no céu, eu não passei por lá. Não sei disfarçar. Eu não sei fazer a cara de paisagem, fingir que não é comigo, não sei. Ainda não sei como é que funciona isso. E ela falou assim, não, deixa eu ver o vestido. Pegou o vestido. E aí eu fiquei assim, tipo... Falei, mas, irmã, você não é cristã e serva e na sua igreja não usa esse tipo de roupa? Aí ela, não, minha filha. Quando terminar as férias, eu volto a usar as minhas roupas lá. Mas eu vou comprar e me mostre aí. Aí já deu, parecia que a pombagira tinha tomado conta já. Foi um negócio bem desafiador. Mas aquilo ali me fez... E por fim, ela comprou algumas roupas de... Infelizmente, feia para o estilo dela. Ela comprou esse vestido, inclusive, né, para passar o final de ano, que era um vestido extremamente decotado, um vestido, né, extremamente vulgar, essa era a palavra, era um vestido que não fazia muito sentido. E ela comprou essas roupas e ela passou as férias dela do jeito que ela quis. Ela passou as férias dela do jeito que ela quis. Presta atenção nisso. Ela bebeu, ela pilantrou, ela fez o que ela quis pra lá. Certa feita, eu ouvi falar até que ela tinha traído, feito, acontecido. E vida que segue, sabe por quê? Porque eu não vou dar conta da vida dela, é ela que vai dar conta da vida dela. Por que eu tô trazendo essa ilustração? Você não tem a mínima ideia de quem seja e nem ninguém. Mas eu tô trazendo essa ilustração porque alguns anos depois, essa mulher, ela ficou... O que isso gera, queridos? Existe um conceito espiritual aqui, né? Nós estamos falando da palavra de Deus, mas também existe um conceito aqui emocional. Porque o nosso espiritual é a área mais importante da nossa vida e ela reverbera no nosso emocional. Porque quando uma pessoa dessa vive esse nível de incongruência, por que ela estava vivendo? Incongruência. O que os filhos dela estavam vendo ela viver? Incongruência. Por que muitos filhos se afastam de Deus? Porque eles veem um pai e uma mãe que na igreja é uma coisa e em casa é o demônio. Na rua é diferente. Então, essa incongruência, queridos, vai gerando uma crise, inclusive da própria identidade. Da própria identidade da pessoa vai gerando uma incongruência, vai gerando uma crise, vai gerando essa crise interna de quem eu sou. Eu sou uma filha de Deus que honra o nome de Deus ou eu sou uma filha de Satanás que honra Satanás?
Você tá vendo? É uma incongruência. Só que na cabeça dela ninguém está vendo. Então eu me comporto do jeito que eu quiser, porque ninguém está vendo. Só que Deus está vendo, queridos. E são egípcios que nós estamos enterrando na areia. Eles vão voltar para assombrar você. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. São egípcios que estão sendo enterrados na areia. Sempre tem alguém vendo. E às vezes vem à tona isso. Olha o que aconteceu. Os filhos dessa mulher se perderam. Um entrou para um processo de homossexualismo, a outra se perdeu na jornada. O marido se separou. Ele também entrou em um processo de traição, de destruição. E essa mulher ficou louca. Essa mulher entrou em surto psicótico, ficou louca, foi parar num manicômio e depois saiu. Hoje ela toma vários medicamentos controlados. Uma das coisas que ela endeusava era a questão do corpo. Ela deve ter hoje uns 150 quilos. Por quê? Incongruência. Tem gente que diz, não, era só uma mentirinha. Não, plantações. Mentirinha não. Incongruência. Plantações. Tudo que o homem planta, ele colhe. Quem você é quando ninguém tá vendo. Quem você é na sua casa. Quem você é com a sua família. Quando as lideranças não estão vendo. Como que você trata seu esposo. Quando os pastores não estão vendo. Como você trata seus filhos quando não tem plateia. O que você fala das pessoas quando as plateias não estão lá. Como é que é seu momento de oração quando não tem plateia para ver você levantando a mão. Isso é muito importante. Eu sei que é uma mensagem, às vezes, bem desafiadora de engolir logo de manhã, mas às vezes Deus confronta o nosso coração, como confrontou o coração do pastor, para que ele entendesse que a adoração que ele estava dando não era uma adoração para Deus, mas era uma adoração para homens. E quando ele não tinha plateia, ele fazia uma oração muito... Ele não colocava nem empenho naquilo. Nem empenho, nem fôlego, nem vida naquilo. Quantas vezes, queridos, você já percebeu? Às vezes a gente vai orar em público, a gente muda a nossa entonação. A gente é muito cheio de performances. Eu quero dizer para você nessa manhã que Deus não está buscando performances. Ele está buscando um coração que seja inteiramente dele. Ele está buscando uma simplicidade de coração. Ele está buscando alguém que ele possa se mostrar forte. Ele está buscando verdadeiros adoradores que o adoram, independente de plateia. Aqueles, como no louvor, eu acho que é do Ministério Zoe que diz que quando a música parar, quando a luz se apagar, e aí então, é aí que começa a adoração. Quando a música parar, é uma coisa assim. Depois eu vou colocar pra gente ouvir. Eu só quero você, Jesus. Então, muitas vezes, queridos, nós precisamos sondar o nosso próprio coração. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos perceber quem nós somos, quem eu sou.
quando ninguém tá vendo? O que eu tô enterrando na areia? Essa mulher enterrou na areia adultério. Essa mulher enterrou na areia se vestir de promiscuidade de qualquer jeito. Essa mulher enterrou na areia seus comportamentos, seus pensamentos, suas atitudes. Ela enterrou tudo na areia. E uma hora, queridos, o egípcio morto, fedendo, apareceu na vida. O ministério de Moisés, eu acredito que o ministério de Moisés poderia ter se cumprido antes na vida dele. Mas ele passou 40 anos. Eu acredito que ele poderia ter vivido o êxodo, a libertação daquele povo antes, com antecedência. Só que essa decisão que Moisés tomou custou muito caro para ele. Custou 40 anos. E depois mais 40 anos de deserto. E isso nós precisamos estar atentos para o nosso plantio, para a nossa colheita. O que você está enterrando que você acha que ninguém viu? Quais são as suas atitudes quando ninguém está vendo? E eu quero te dizer nessa manhã que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele vê todas as coisas. Mesmo que ninguém esteja te vendo. O Senhor está te vendo. O Senhor está te vendo. Deus viu Davi quando ninguém estava vendo. Deus viu Davi na adoração, no louvor, na gratidão. Deus viu Davi, o cuidado, o zelo. Deus viu Davi quando ele lutou, quando ele se posicionou. Deus está te vendo, mesmo quando ninguém te vê. E às vezes, talvez você pense assim, olha, quando eu estiver em tal situação, eu vou fazer isso, isso, isso. Pode fazer agora, porque Deus está te vendo, mesmo quando ninguém te vê. Que a partir de hoje, você possa sondar o seu coração e você fazer essa pergunta para você. Quem eu sou quando ninguém está vendo? Quem eu sou quando não tem plateia? Quem eu sou dentro da minha casa? Quem eu sou com os meus filhos? Quem eu sou no tratamento do meu marido? Quem eu sou como filha, como serva, como adoradora do Senhor, dentro da minha casa, dentro do meu lar? Ninguém tá vendo, não tem plateia, não tem som, não tem luzes, não tem fumaça, né? Que tem umas igrejas que sai fumaça aí. Quem eu sou no secreto? Quem eu sou na minha vida de oração? Quem eu sou na minha busca pelo entendimento da palavra? Quem eu sou? Quais são os meus pensamentos? Quais são as minhas atitudes? Quando eu passo o olho assim, ó, ninguém tá vendo. Quem eu sou? Essa pessoa que você é, quando ninguém está vendo, fala muito do seu caráter. E se não tá bom, Deus não te trouxe aqui hoje só pra chamar sua atenção, não. Ele te trouxe aqui hoje pra gerar mudança no teu coração. Queridos, quem acusa se chama Satanás. O acusador da tua vida é Satanás. O Espírito Santo é aquele que te conduz em toda a verdade. O Espírito Santo é aquele que te direciona, aquele que te convence do pecado, do juízo e da justiça. É aquele que te trouxe aqui hoje para que você faça uma autoanálise de você. Para que você perceba, para que você entenda, para que você faça esse mapeamento.
mas não para ficar no lugar da acusação, mas para que você se levante hoje e diga: eu vou mudar. Eu vou ser uma mãe, mesmo quando ninguém tá vendo. Uma mãe que faz a diferença. Eu vou ser uma esposa que faz a diferença. Eu vou ser uma adoradora dentro da minha casa, lá no meu quartinho de oração. Lá no meu tapetinho, mesmo quando ninguém tá vendo. Eu vou me comportar, eu vou me posicionar diante da vida, diante das circunstâncias, aonde eu for, onde eu estiver. Aonde eu for e onde eu estiver. Isso é muito interessante. Ano passado, ano retrasado, eu fui para uma formação e nessa formação tinha todo tipo de gente, todo tipo de religião. A gente foram 11 dias de formação. 11 dias em um hotel e todos os dias tinha aula de manhã até a noite. Era uma formação bem pesada. E no domingo teve uma folgazinha e eu mandei no grupo. Pessoal, eu sabia que tinha gente de toda religião lá, tinha bruxa, tinha tudo. Eu falei: pessoal, vou fazer um culto lá no refeitório. Tá todo mundo convidado. E fui de boa. Arrumei alguém pra cantar. Arrumei outro pra tocar. E eu ia pregar. Foi gente de tudo quanto é religião diferente. Primeiro, eu peguei louvores específicos. Porque eu poderia dizer assim: ah, tô fora de casa. Ninguém tá vendo. Pra que fazer culto aqui, gente? Nada a ver. Eu poderia ter pensado muitas coisas. Mas as pessoas que me conheciam não estavam vendo. Mas Deus estava vendo. Se eu ia aproveitar aquela oportunidade ou se eu ia deixar aquela oportunidade passar. Se eu ia aproveitar aquela oportunidade ou se eu ia deixar aquela oportunidade passar. E eu aproveitei aquela oportunidade, foi extremamente poderoso. Foi um culto assim sobrenatural. Como que Deus falou? E foi bem interessante porque Deus me deu uma palavra a respeito de Obed-edom e Abinadab, tipo uma palavra muito estranha, principalmente para quem não conhece. Mas como Deus ministrou o coração daquelas pessoas. Pessoas choraram, pessoas se quebrantaram na presença de Deus ali. E foi muito lindo. Mas muitas vezes Deus nos leva para lugares diferentes para testar o nosso coração. Para entender e perceber onde está o nosso coração. Onde está o nosso coração? E eu quero novamente perguntar para você, porque o Pai te trouxe aqui para que você fizesse essa autoanálise. Que você saia daqui para realinhar. Nós estamos aí basicamente chegando aí em uma virada de ano. E tem alguns realinhamentos que precisam ser feitos na nossa vida. Quem você é quando ninguém está vendo? O que você está enterrando na areia que vai voltar para te assombrar? Então você precisa realmente reorganizar algumas questões. Tem coisas que você enterrou na areia e tem coisas que você fez quando ninguém estava vendo que você precisa. Não é jogar no lago do esquecimento não, tá? Tem coisas que você fez quando ninguém tá vendo, que você vai precisar consertar o que você fez. Você vai precisar trazer à tona e consertar o que você fez. Tá bom? Tem coisas que a gente precisa de conserto. Consertar o que nós fizemos. As decisões que nós tomamos. Realinhamento da nossa vida no nome de Jesus. Eu posso fazer a imersão novamente? Pode sim, dona Jéssica. Pode. Em nome de Jesus. Bora que bora que bora.
Meu povo, então vou orar por vocês, em nome de Jesus. E hoje a ministração aqui, né? Deus deu um puxão em nós aí. Vamos alinhar o que precisa ser alinhado. Vamos orar. Quando a luz se apagar, é o nome do louvor, será? Como é que é o nome, gente? Quando a luz se apagar? Eu sou ruim de letra de música, eu não... Não, e eu mudo as letras tudo, tá? Mudo todas as letras das músicas, dos louvores. Os meninos aqui se divertem, que eles só quer muita criatividade. Ai, Jesus. Então vamos orar. Senhor, nós oramos. Queremos colocar o nosso coração diante do teu altar. Nós clamamos, ó Deus, e nós te pedimos. Toca, Senhor, em nós. Senhor, que o caráter que precisa ser forjado nesse lugar seja forjado por ti. Que nós possamos, ó Pai, ser adoradoras verdadeiras. Que nós possamos, ó Pai, fazer a diferença na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Senhor, em cada detalhe da nossa vida, nós possamos fazer a diferença, mesmo quando ninguém está vendo. Que o Senhor possa verdadeiramente, Pai, fazer uma obra de vida, uma obra de poder nas nossas vidas. Que essa pergunta de hoje, quem nós somos quando ninguém está vendo, possa reverberar no nosso coração. E que nós possamos mudar aquilo que precisa ser mudado. Que nós possamos tomar decisões nessa manhã, segundo o plano e o projeto que o Senhor tem para as nossas vidas. Oramos nessa manhã, Pai, e apresentamos diante do teu altar, no nome de Jesus.